Eu preciso te dizer coisas que ficaram engasgadas por muito tempo, coisas que eu sentei para entender e que agora eu quero colocar em palavras. Não é um texto para te ferir. É um desabafo que é também uma explicação, tudo o que eu diria para minha ex-namorada, tudo o que eu senti e por que decidi seguir em frente. Primeiro, quero ser honesto sobre o que se foi entre nós. Foi se perdendo o amor, ou pelo menos o que eu reconhecia como amor. Foi aparecendo um sentimento de desinteresse que eu não soube conter. Veio o cansaço emocional, a insegurança constante, os ciúmes que consumiam você e me consumiam também, e a sensação de que faltava confiança mútua. Acumularam-se mágoas não resolvidas e conflitos repetitivos que nunca encontraram uma saída verdadeira. Eu vivia sem a paz mental que um relacionamento deveria trazer. Me sentia sufocado, sem empatia. Muitas vezes emocionalmente esgotado, era como carregar um peso que não era só meu. A gente chegou a um ponto em que parecia que o relacionamento era um fardo, porque faltava comunicação de verdade e escutativa, porque faltava compreensão nas pequenas e grandes coisas. Tivemos expectativas frustradas, e houve imaturidade emocional de ambos os lados. Eu mesmo senti medo de compromisso em certos momentos e percebi que traumas de relações passadas interferiam. A conexão profunda desapareceu aos poucos. A relação parou de evoluir. Senti falta de admiração, de apoio emocional, de reciprocidade. Senti que muitas vezes eu dava mais do que recebia e isso foi desgastando. Falta de valorização, tensão constante, falta de respeito emocional e ausência de liberdade pessoal foram se tornando rotina. Dependência emocional, cobranças, ausência de gratidão, solidão mesmo estando junto, tudo isso minou o que poderia ter sido mais leve e mais bonito. Nossa convivência também estava cheia de problemas práticos e comportamentais. As discussões eram frequentes, o diálogo saudável era raro, e as críticas excessivas minavam a paciência. Falta de tempo um para o outro, estilos de vida incompatíveis, dificuldade em resolver conflitos e falta de cooperação acabavam em manipulação e chantagem emocional, de um lado ou de outro. A sensação de controle excessivo, a invasão da privacidade, a ausência de espaço pessoal e intromissões na vida individual nos afastaram. Havia desconfiança nas decisões dele, hábitos e desorganização que irritavam, falta de esforço mútuo, ciúmes de amizades e um desequilíbrio entre vida pessoal e relacionamento que não soube ser resolvido. As crises de possessividade e comportamentos tóxicos tornaram a convivência pesada. Às vezes, faltou educação nas discussões, houve comparações com ex-parceiros, mentiras pequenas e constantes, falta de sinceridade, ausência de limites claros, diferenças de rotina e promessas não cumpridas foram se acumulando. Falta de iniciativa, comportamento controlador, orgulho excessivo, desrespeito público, exposição exagerada do relacionamento nas redes sociais, interferência de familiares e falta de privacidade, tudo isso contribuiu para a erosão do nosso vínculo. Promessas quebradas, falta de lealdade, falta de parceria nos momentos difíceis. Excesso de cobrança e dificuldade em dividir responsabilidades foram pontos que me fizeram repensar se valia a pena continuar. Na intimidade, as coisas mudaram de maneira dolorosa. O desejo sexual e a libido ficaram desalinhados. A rotina sexual virou monótona. E muitas vezes senti falta de química e de interesse físico. Faltou carinho, toque, conexão durante o sexo. E houve desrespeito a limites íntimos que deveriam ser tratados com cuidado. Infidelidades, traições tanto físicas quanto emocionais deixaram marcas. A pornografia em excesso, fantasias não compartilhadas e a sensação de que o sexo virou uma moeda de troca foram sinais claros de desconexão. Senti a falta de romantismo, de sedução, de cuidado com a aparência para o outro, de espontaneidade, falta de higiene pessoal, vergonha do próprio corpo, críticas durante a intimidade. Incompatibilidade sexual e pressão por desempenho foram minando nossa intimidade e confiança. A vulnerabilidade emocional que sustenta a confiança íntima diminuiu, e as críticas e a indiferença no quarto foram um reflexo do que acontecia fora dele. Houve influência do mundo ao nosso redor que também pesou. A família dela interferiu demais. Os amigos causaram ciúmes. E faltou aceitação por parte de familiares, quando isso importava. Diferenças culturais, religiosas e divergências de valores criaram tensões que não resolvemos. A pressão social para casar, diferenças de classe, conflitos com sogros e falta de apoio social se somaram aos problemas. Amizades tóxicas e a influência negativa de terceiros interferiram nas nossas decisões. Falta de integração entre nossos círculos sociais. Ciúmes de colegas de trabalho, conflitos com ex-parceiros e diferenças de ambições e alinhamento político contribuíram para um desencaixe.
Já brigamos sobre filhos, sobre morar em outros lugares e sobre mudanças importantes que cada um queria seguir e percebemos que não estávamos alinhados. Do ponto de vista da vida pessoal, prioridades diferentes tomaram conta. Eu vi você e eu mudarmos, foco na carreira, desejo de independência, vontade de aproveitar a solteirice ou de buscar outras experiências. Mudança de prioridades, de planos, de estilo de vida. Estudos em outras cidades, viagens longas, tudo isso afetou a nossa capacidade de construir algo estável juntos. A instabilidade financeira e a falta de estabilidade emocional fizeram falta quando precisávamos planejar. Mudanças pessoais, busca por autoconhecimento, desejo de autodescoberta e vontade de viver novas paixões tornaram nossos sonhos incompatíveis. Crises existenciais, dúvidas sobre o amor e a sensação de que o namoro atrapalhava projetos pessoais foram sinais de que cada um precisava caminhar por conta própria por um tempo. Também existiram momentos de quebra direta, acontecimentos que selaram a decisão. Traições, mentiras graves, falta de arrependimento, manipulação e gaslighting corroeram a confiança tão rapidamente que era impossível manter a relação saudável. Agressões verbais e, em casos extremos, físicas, abuso psicológico, difamação e a falta de limites mostraram que o relacionamento havia ultrapassado um ponto seguro. Quando a confiança foi quebrada repetidamente, quando as desculpas eram vazias e a responsabilidade emocional inexistente, percebi que reconstruir era uma tarefa que não compensava em relação ao sofrimento acumulado. Às vezes, mesmo sem um único evento dramático, houve uma sequência de pequenas coisas que juntas criaram um ambiente insustentável. Negligência afetiva, indiferença prolongada, falta de desculpas sinceras, incoerência entre palavra e ação, abandono emocional, crítica destrutiva, culpa constante e repetição dos mesmos erros. Essas pequenas feridas se transformaram em cicatrizes que irritavam a qualquer pressão. Falta de sinceridade sobre o futuro, medo de recomeçar, falta de esforço para reconstruir e a ausência de perdão à medida que as dores se acumulavam fizeram com que a esperança acabasse. E quando o amor deixou de ser fonte de vida e virou fonte de dor, a decisão de buscar paz interior se tornou inevitável. Quero que você entenda que algumas das minhas escolhas refletiram também um desejo de cuidar de mim mesmo. Havia um desejo de evitar mais sofrimento, de preservar minha saúde mental, e a convicção de que sem confiança e sem respeito mútuo, continuar seria apenas arrastar uma relação que fazia mal. Achei melhor seguir caminhos diferentes do que manter algo que já não nos fazia bem. Não foi uma escolha leviana nem instantânea. Foi um acúmulo de sinais, de esgotamento, de diferenças irremediáveis, ou suficientemente profundas para tornar a vida a dois insustentável. Não te escrevo isso para listar falhas como se fôssemos números, nem para reviver feridas com a intenção de punir. Falo porque acredito que a honestidade é um presente para você e para mim. Eu queria que a gente tivesse conseguido conversar sobre tudo isso sem deixar que as coisas se acumulassem. Queria que tivéssemos tido escuta ativa, empatia, disposição para mudar e responsabilidade afetiva. Queria que tivéssemos sido parceiros de verdade. Que as famílias não tivessem interferido demais. Que a vida pessoal de cada um tivesse espaço sem virar ameaça. Que a intimidade tivesse sido nutrida. Que a rotina não tivesse esmagado a espontaneidade. Dito isso, também quero assumir falhas minhas sem rodeios. Eu fui imaturo em algumas discussões. Deixei de ser paciente quando precisava. Não sustentei conversa quando havia dor. Às vezes me fechei e cultivei orgulho. Em outras ocasiões eu espelhei as cobranças que você me fazia. Também errei ao não perceber que dar mais atenção às pequenas coisas talvez tivesse mudado o curso de algumas situações. Se te magoei, peço desculpas de verdade. Se você me magoou, também peço que veja que não foi só uma culpa. Foi um conjunto de motivos que nos desgastaram. Sei que terminar dói, e que essa dor é um processo que envolve luto. Mas também acredito que isso pode ser um ponto de partida para que cada um recupere o melhor de si. Que você encontre espaço para ser livre, para se reencontrar, para crescer, e que eu tenha a mesma oportunidade. Nem tudo está perdido só porque acabou. Há lições enormes aqui, sobre limite, respeito, responsabilidade emocional, sobre a necessidade de alinhar expectativas, compartilhar sonhos e cuidar da intimidade com carinho. Há também aprendizado sobre comunicação verdadeira, sobre apoiar e ser apoiado, sobre dividir responsabilidades, e sobre como conviver sem perder a individualidade. Se eu pudesse condensar tudo que eu gostaria de dizer em uma frase, seria: obrigado pelos momentos bons, desculpa pelos momentos ruins, e que a gente aprenda com tudo isso para não repetir os mesmos padrões. Desejo que você encontre paz, que aprenda a ouvir e a cuidar, assim como eu tento aprender a fazer o mesmo. Desejo que no futuro, nossos corações lembrem do que nos fez sorrir, e não apenas do que nos fez chorar. Por fim, queria que você entendesse que esse fim não é um fim absoluto daquilo que fomos. É o fechamento de um ciclo que nos permite abrir portas novas para cada um de nós.
Eu te digo isso com carinho, com a esperança de que possamos, no nosso tempo, olhar para trás com menos culpa e mais compreensão, e seguir em frente melhores do que éramos antes. Isso é tudo que eu diria para minha ex-namorada.